Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Queria agradecer ao pessoal que está acompanhando. Nós estamos indo para mais um webinar da série de webinars organizados pela Felsberg Advogados com a EBP. Aqui nós temos o Wagner, o Head de Sales e Vision da EBP. Faço meu agradecimento, Wagner, pela parceria e pelos encontros e pela promoção de informação que a gente tem feito, de conteúdo altamente especializado para a área de resíduos, saneamento nos últimos dias. Então, é uma grata satisfação de estar aqui contigo nesse bate-papo. Vamos aqui, hoje a gente conta também com o Christian, que é o Head de Government Affairs da Associação da Indústria Suíça de Gás. Christian, muito obrigado também pela sua agenda, disponibilidade, é uma satisfação tê-lo aqui. E com o Luiz Culturato, querido amigo, especialista em resíduos e biogás da Unido, que tem uma profunda especialização em biogás, não só no país, como trazendo experiências internacionais. E o nosso bate-papo aqui hoje é trazer o foco, a regulação técnica e a perspectiva de produção de biogás, do biogás no Brasil. Vou comentar depois sobre a previsão do biogás no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que está em consulta pública e fica em consulta até o mês de novembro. Mas aqui na nossa organização, hoje, a gente começa com uma apresentação do Luiz Culturato, seguida com uma abordagem do Wagner, da EBP, e depois o Christian, da Associação da Indústria Suíça de Gás, trazendo as suas considerações. A gente conclui com alguns comentários sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos em consulta pública e vai fazendo a interação com o pessoal pelo chat. Tá ok? Então, agradecendo a todos aí pela disponibilidade, pela agenda, passo diretamente para o Culturato, para que ele faça aí as suas considerações, Culturato, trazendo a sua experiência internacional e nacional aqui no tema, para que a gente possa aí dar início ao nosso bate-papo. E obrigado de novo, mais uma vez, a todos. Obrigado, Fabrício. Um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar um pouco desta questão do biogás aqui no Brasil e trazer um pouco essas perspectivas que nós temos aí, que a gente vislumbra com toda essa regulação que está sendo realizada, que foi realizada nos últimos anos, e o Brasil podendo aí, a gente não tem dúvida disso, que podemos nos tornar um grande nome de biogás aí a nível mundial. Bom, só para falar um pouco da Unido, a Unido é uma agência das Nações Unidas para o desenvolvimento industrial. Ela foi estabelecida em 1985, conta com 170 países membros, 671 membros efetivos, somos 1.426 consultores em 139 países, e o nosso grande foco aí dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente está no objetivo número 9, ou seja, construir aí infraestrutura, promover inclusão na industrialização sustentável e inovativa. Bom, potencial de biogás no Brasil, esses dados da Biogás, junto com a MP e outros, ou seja, saneamento, 5,8 bilhões, na verdade esse número está sendo reformulado, é um pouco maior. O agroindustrial aí quase 40 bilhões de normais metros cúbicos por ano de potencial, e aí o setor supraenergético aí é o nosso grande desafio, tornar todo esse efluente, resíduos desse setor em biogás. Mas frente a esses números, o Brasil é considerado como pode ser o grande nome do biogás a nível mundial. Hoje a gente já tem mais de 500 plantas em operação, 15 plantas em implantação, 12 plantas em reforma e reformulação, segundo o MEP Biogás da CEI Biogás. Geramos aí 1,3 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano. Estamos aí, ou seja, crescendo aí a uma taxa de mais de 30% ao ano. Então, só para a gente saber toda essa equivalência, ou seja, em termos de biometano,
a gente tem uma capacidade de substituir 75% da demanda de diesel ou quase 90% da nossa demanda de gás natural. Então, ou seja, a gente tem um potencial muito forte com biogás e, com isso, foi formulado esse projeto intitulado Jeff Biogás Brasil, tendo como o implementador justamente a Unido, junto aí com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o responsável direto pelo projeto, e aí com recursos do Jeff, do Banco Mundial, e aí vários parceiros, entre eles Ministérios de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Minas e Energia, Meio Ambiente, com um grande propósito aí de reduzir as emissões de gás de efeito estufa e a dependência de combustíveis fósseis por meio do fortalecimento da cadeia nacional de valor da tecnologia de biogás e promoção de energia de biogás e soluções de mobilidade no sul do país. Aqui é o comitê diretor do projeto e como o projeto está estabelecido, alguns dos principais parceiros aí desse projeto e as componentes, basicamente, a gente está trabalhando em quadros normativos, informações, tecnologias e cadeia de valor para o biogás e biometano e otimização e demonstração de projetos. Então, convido aí para acessarem o site, tem muita informação. Acabamos de lançar o Data Sebrae Biogás, também tem muita informação pertinente sobre o biogás, uma biblioteca de legislação bastante abrangente. E aí, bem, falar um pouco desses 3 setores, né? Então, o primeiro setor é o saneamento, começar aqui com o resíduo sólido urbano. Para quem pensa que a gente é novo nisso, ou seja, na década de 80, no Rio de Janeiro, foi construída a primeira planta de biometano do Brasil, com a captação desse biogás do antigo aterro do Caju. Então, naquela época, já se abastecia 130 veículos próprios, entre veículos leves, veículos pesados, a gente vê caminhões com cilindros de biometano, abastecimento de 50 táxis. Então, tudo isso lá no início da década de 80, e aí, ou seja, os projetos, eles um pouco estacionaram, e aí, na década de 90, com a Rio 92, veio aí todo o mercado de carbono para justamente estabelecer aí metas de redução de emissões, e aí, ou seja, aterros com uma captação melhor, uma extração melhor e uma geração de energia, obviamente a redução de emissões é maior, e tudo isso trouxeram diversas plantas de biogás de aterros no Brasil, então plantas mais eficientes, mais modernas, toda a questão de geração de energia, então o aterro Bandeirantes, um dos pioneiros nesse sentido, com 20 megas de potência, o aterro São João, também com 16 megas de potência, e aí nessa última década, com a política nacional, a gente já verifica grandes aterros, por exemplo, de Salvador, o de Calheiras, o maior do Brasil, com quase 30 megas instalados, e aí diversas plantas também algumas plantas de biometano, primeiro no aterro de Dois Arcos, no aterro de Fortaleza, no aterro da EcoURBS, agora em São Paulo, aterro Seropédica, aqui no Rio de Janeiro também, ou seja, com grandes instalações de biometano no Brasil. E no quesito tratamento de resíduos, a gente verifica 2 tecnologias implementadas aqui no Brasil, uma aqui no Rio de Janeiro, também no Caju, ou seja, uma planta piloto, que também já recebeu alguns prêmios nesse sentido, um projeto em Bertioga, também junto com o IPT. Então, a gente verifica aí uma grande mobilização já no Brasil, ou seja, isso é algo que a gente sabe que toda essa questão de aterro, nós temos muito conhecimento, e a questão de tratamento estamos iniciando agora com todas essas tecnologias. Esgoto sanitário.
O Brasil é a grande referência mundial no tratamento anaeróbio de esgoto doméstico. Hoje nós somos líderes mundiais em utilização de reatores do tipo ASO. Essa planta é a maior da América Latina, ela é em Belo Horizonte, a Etionça, então com geração de biogás. Essa também em Belo Horizonte, a Etiarrudas, também com geração de energia a partir do biogás, mas a partir de lodo de esgoto. Sanepar, uma experiência incrível no tratamento de efluentes. São Paulo, primeira planta de biometano a partir de esgoto sanitário do Brasil. Então, a gente verifica também uma grande expertise nisso e um crescimento desse setor. Já partindo para o setor agroindustrial, então, o Data Sebrae Biogás traz muita informação do setor, aqui um mapa, por exemplo, de potencial de geração de biogás a partir do setor pecuário. Então, a grande expertise que a gente tem a partir da produção de biogás a partir de efluentes de suinocultura, mas também a gente verifica outros setores, como a fecularia, também com grandes gestores aí, principalmente com lagoas cobertas, mas também a gente já verifica uma grande movida para sistemas de tratamento mais eficientes, do tipo mistura completa, aqui de efluentes agrícolas. E já para o setor sucroenergético, a nossa principal, é sempre importante lembrar que o Brasil é o grande líder de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Então, tudo isso, ou seja, a gente já começou com tecnologia de metanização de vinhaça a partir da década de 80 também, então não é nada novo, com o projeto Metax, lá em São João em Pirassununga, com um piloto, depois já em escala industrial em São João da Boa Vista. Também a gente produzia biometano aqui nessa época, aí, com uma frota aí de 29 caminhões, 17 veículos leves. Então, aqui fotos da época, de toda essa experiência. Aí a primeira, ou seja, nos anos 90, a São Martinho, um grande nome aí que esse sistema produz, até está instalado até os dias atuais, produzindo biogás. E aí o que a gente chama segunda geração veio aí a partir de 2010, o primeiro projeto foi do Grupo Adecoagro, um projeto piloto, e aí a gente verificou várias usinas fazendo diversos projetos piloto para aí produzir biogás a partir de vinhaça, a partir de torta de filtro, a Geoenergética com a primeira planta a nível industrial, a Pax nesse setor, e aí a Adecoagro também, daquele primeiro piloto, transformou aí o primeiro projeto industrial da sua unidade. A gente verifica agora em 2020 o projeto da Raiz em geobiogás, então é o maior, intitulado o maior projeto de biogás a nível mundial, e aí o projeto Cocal lá em Narandiba também, ou seja, já em fase inicial de construção, então também aí será o primeiro grande projeto de biometano a partir do setor sucroenergético. A gente vê uma grande movimentação de todo o setor de máquinas e equipamentos para a produção de veículos e de outros equipamentos a biometano. A nossa legislação ela foi cada dia mais se aprofundando desde 2012, ou seja, para toda essa regulação. Então, hoje já temos regulação de biometano, regulação de comercialização de energia elétrica, e aí, ou seja, o que eu sempre falo, o que nós estamos vendo pela frente, né? Então, nós temos o Renova Bio, um grande programa aí que visa estabelecer aí metas para a descarbonização do setor de transportes do nosso país. Então, hoje, a nossa energia elétrica ela já é majoritariamente renovável, e aí a energia, ou seja, a grande meta de descarbonização do setor de transporte está vindo agora.
a gente, com todo esse novo marco legal do saneamento, novo mercado de biogás, como o Fabrício falou, essa consulta pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, planários, ou seja, a gente está vendo uma grande movimentação a nível nacional para que o biogás ele seja um dos grandes combustíveis renováveis do Brasil, ao lado do etanol. Então, é uma grande satisfação estar presenciando isso. Não tenho dúvida que nós podemos e vamos ser um dos maiores nomes de biogás a nível mundial. Temos tecnologia, temos profissionais, temos normativas e legislação. Então, agora, esse mercado ele vai partir para uma fluidez de crescimento em que todos temos que estar muito atentos a toda essa transformação que podemos iniciar agora. Como, para finalizar, ou seja, semana passada foi lançada essa chamada pública para aquisição de biometano, algo inédito aqui no país, uma aquisição de até 5 milhões de metros cúbicos de biometano por dia. Então, a gente verifica essa grande mobilização para toda essa transformação do nosso setor de biogás aqui no Brasil. Bom, era isso que eu queria, essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição. Muito obrigado. Excelente, Cotturato. Muito bom, acho que traz uma fotografia do mercado, como é que ele está, das iniciativas. Nós estamos tratando de algo que já vem sendo implementado no país nas últimas décadas. Por outro lado, demonstra a importância da política pública para induzir o uso, né? Na verdade, para estimular e priorizar o uso, seja por intermédio de veículo, na geração de energia, nas fontes, priorizar a utilização do biometano e, naturalmente, a sua exploração vem casada com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com o novo marco, com a atualização do marco regulatório de saneamento. Lembrando o pessoal que nos acompanha que a lei prevê a disposição final ambientalmente adequada de rejeito, ou seja, o rejeito vai para aterro, enquanto o resíduo deve ser objeto de tratamento, compostagem, reciclagem, aproveitamento energético, dentre outras formas. E aí está a grande oportunidade do biogás. Já aproveito, já passo diretamente a palavra para o Wagner, diretor da EBP, empresa que tem atuado na área, que tem numa carteira aí vários projetos nesse sentido, na questão do biogás. Wagner, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Obrigado, Fabrício, pelo convite, pelo esforço que nós estamos fazendo nesses últimos dias aí com esses webinários. Boa tarde, Christian. E parabéns, Luiz, pela apresentação. Você já falou tudo, não sobrou muito para o que tem que falar aí. Ele já deu um overview de todo o mercado, como se encontra o Brasil. Parabéns. Vamos lá. Vamos... Então, vamos lá. Bom, a minha apresentação é uma apresentação um pouco mais técnica. Eu vou estar conceituando o que vem a ser uma planta de biogás, o que vem a ser a biodigestão anaeróbica, né? E a experiência da EBP é em reatores de mistura completa. Nós, em 2008, nós iniciamos um esforço bastante grande de estar desenvolvendo alguns projetos aqui no país. Certo? Bom, o que vem a ser o conceito da planta de biogás? Resíduos orgânicos, né, provenientes, por exemplo, de lodos de estação de tratamento de esgoto, resíduos da agricultura, dejetos de animais, bovinos, suínos. Todos esses resíduos eles vão para uma planta de mistura completa, anaeróbica, onde essa planta degrada, né, apurações de micro-organismos, isso é degradado, esse material, e gera dois elementos. Um é um gás, chamado biogás, e o outro é um biofertilizante.
O gás, quando encaminhado a uma unidade de cogeração, ele gera eletricidade, calor, ou então você utiliza esse biogás in natura direto na queima junto a caldeiras, você tem o calor direto, e o biofertilizante ele pode ser utilizado direto na agricultura, certo? Todo esse sistema todo ele é elegível a créditos de carbono, ok? Que é um layout de uma planta de biogás, mistura completa. Geralmente ele é composto de dois tanques, um dele que é o tanque de acúmulo de matéria-prima, né, de substrato, e o tanque de reação propriamente dito. Você pode ter algumas variantes desses tanques, você pode ter os dois tanques direto de geração de biogás, de mistura completa, você tem toda a parte de alimentação de resíduos sólidos e também de líquidos. Tá certo? E o sistema de casa de bombas que alimenta de energia que alimenta os misturadores e o sistema de aquecimento. Aqui é uma visão para vocês terem uma ideia do que é. Então, esse aqui é o tanque de armazenamento de matéria-prima, certo? Dos resíduos que vão alimentar as plantas. E aqui você tem os dois reatores de reação completa. No caso, esses reatores, eles tanto degradam o resíduo como eles acumulam biogás. Por isso que vocês acabam vendo essa campânula aqui, correto? Então, a composição do biogás, ele é um gás que tem, na sua essência, ele é composto por metano, em torno de 50% a 70% de metano. Essa variação vai depender do tipo de substrato que você está degradando. Alguns substratos produzem mais metano, outros produzem menos. Você tem uma componente que é o dióxido de carbono, que varia entre 30% a 50%, e traços de H2S, sulfeto de hidrogênio. Todo o processo ele é a degradação da cadeia de carbono por micro-organismos, são bactérias metanogênicas, e o processo todo ele é anaeróbio, com ausência de oxigênio e, geralmente, a temperaturas em torno de 30 a 35 graus, que é uma faixa ótima de se degradar, de se operar um reator, podendo você também ter situações onde essa temperatura pode chegar até 45, 50 graus, a depender de qual é o material que você está degradando e o tipo de processo que você tem. Os principais tipos de substratos, no caso, é biomassa residual, então, como havia dito, dejetos de animais, bovinos, suínos, aves, equinos, resíduos orgânicos domésticos, resíduos de restaurante, feiras, hortifruti, resíduo do processamento de frutas, gordura residual, resíduos de vegetais da agricultura, né? E resíduos de frigoríficos e RSUs, resíduos sólidos urbanos. Esses são os principais e os mais interessantes no que se refere à parte de tratamento por digestão anaeróbica. Aqui alguns componentes do reator, para vocês terem uma ideia, os tanques são feitos de concreto. Aqui você consegue observar toda a parte de isolamento térmico que você tem desses tanques, todo o sistema de aquecimento interno deles, sistemas de agitação, agitações laterais, agitação vertical, são os misturadores. Sistema de cobertura, aqui vocês podem estar verificando esses sistemas, aqui onde estão os agitadores laterais. O sistema da campânula, onde a gente utiliza essa manta elástica, né? Ela é presa toda na borda desses tanques. A parte os visores laterais, para você verificar como está o processamento, como está a flora bacteriana. É um ponto de acesso que você pode ter dentro do reator. Os sistemas de saída de biogás, a parte de válvulas e tudo, para vocês verem a robustez dos equipamentos que estão aqui. Toda a parte de bombeamento, de mistura de líquidos e sólidos. E aqui é um gráfico interessante do potencial de geração de biogás partindo de alguns substratos. Observe que os dejetos de suínos é um substrato que menos converte em biogás, sendo que
na ponta oposta, você tem os óleos de fritura, por exemplo, glicerina, que produzem, que tem uma conversão de biogás muito elevada. Porém, é interessante observar que você consegue fazer uma biodigestão, um monoreator, utilizando um monodigestão, utilizando somente dejeto de suíno. Mas dificilmente você vai ver uma unidade de digestão usando somente glicerina. Então, que por questões mais tóxicas do próprio substrato, mas a composição deles ela é perfeita. E justamente glicerina, óleo de fritura, são utilizados para dar um potencial muito mais elevado de geração de biogás. Então, sempre quando você utilizar um desses dejetos aqui, sempre coloque alguma coisa de glicerina, óleo de fritura, farinha de sangue, que isso potencializa a geração de biogás. Algumas equivalências energéticas, 1 metro cúbico de biogás, 0,54 metros cúbicos de gás natural, 0,55 litros de diesel e 1 metro cúbico de biogás produz 5,5 kWh de energia, sendo isso 2 kW em eletricidade, 2 em calor e 1,5 em perdas, quando você tem essa transformação. Então, como eu havia dito no primeiro slide, o biogás, quando gerado, o uso direto dele, pode ser direto em caldeiras e aquecedores, te gera calor. Quando ele passa por uma unidade de cogeração, você tem a produção tanto de calor e eletricidade, e quando você purifica esse biogás, você tem o combustível, você tem isso aqui como se diz, é o leilão que o Luiz acabou de apresentar aqui para a gente no último slide dele. Biofertilizante. Esse biofertilizante ele está tratado, ele não sai assim do reator, só sai desse jeito quando você tem reatores de câmaras. Esse é um outro tipo de biodigestor que existe, mas, em geral, quando você tem mistura completa, ele sai em torno de 30% a 35% de sólidos. Então, você tem um pré-tratamento para você obter um biofertilizante desse tipo. Mas ele, na forma líquida, ele pode ser aspergido em cima da agricultura sem problema nenhum. Todo o biofertilizante que sai desses reatores, eles já são pasteurizados, não existe proliferação de bactérias ou vírus em cima da plantação. Eu gostaria de compartilhar com vocês um caso bastante interessante, um projeto que nós desenvolvemos no passado. Ele é um exemplo clássico de um problema da indústria, ela tinha um problema ambiental, um projeto de energia renovável e sustentável, e que auxilia a região onde está inserida a empresa como um todo. Eu vou apresentar o contexto, depois a solução que foi dada. Então, é um exemplo de um frigorífico de aves, tá certo? É um abatedouro, em torno de 420 mil aves por dia, o abate. Eles fabricam embutidos e empanados. Os principais resíduos orgânicos que eles têm na planta são filtrados da linha verde e vermelha, em torno de 65 metros cúbicos dia. Resíduos de gordura de empanados, 45 metros cúbicos mês. Restos de restaurante, que aí é dos colaboradores que eles têm na planta, em torno de 25 metros cúbicos mês. Óleo de fritura usado, 10 metros cúbicos mês. Esterco de lavagem de caminhões, porque quando chegam as aves, esses caminhões chegam, toda a parte de engradados e os caminhões são lavados e todo esse resíduo ele é captado e gera 15 metros cúbicos mês. Dejetos de granjas de integrados que existe ao redor deles. No caso, esse frigorífico, ele tem uma comunidade de integrados que alimentam com as aves para o abate. O frigorífico, no caso, o sistema de tratamento que eles têm são lagoas de tratamento de efluente, e ali tem uma figura de como elas se encontram. Um desempenho bastante limitado por conta da quantidade de
de lodos que flotam em razão da quantidade de gordura, da quantidade de óleos e graxas, nitrogênio, fósforo que tem, todo esse material fica leve e ele acaba flotando, o que impede o funcionamento adequado dessas lagoas. Tá? São lagoas assoreadas, tudo. Era uma média de 5, 6 lagoas que eles tinham, no caso. Então, ele tinha um contexto ambiental onde o órgão ambiental solicitava ações em relação a esse sistema de tratamento. Então, hoje, um fluxograma do processo deles era o GLP, que aquecia todo o sistema de óleo e alimentava as unidades dentro da fábrica. Fábrica de aves, né, que é o abate, fábrica de empanados, a fábrica de embutidos e o restaurante industrial. Os resíduos aqui são os resíduos que eram gerados por cada uma dessas unidades, resíduo da gordura do flutuador, resíduo de caminhões. Na fábrica de empanados, você tinha a gordura de empanados e o óleo de fritura. Na fábrica de embutidos, a tripa celulósica. E o restaurante industrial, os resíduos de restaurante propriamente dito. Todas essas unidades geravam efluente e os efluentes eram mandados para as lagoas de tratamento. Esses resíduos iam para uma destinação externa. Nós avaliamos toda a situação e a nossa proposta ela era um pouquinho diferente. A nossa proposta é todos aqueles resíduos que eram destinados para terceiros externos, eles seriam enviados para uma unidade de uma planta de biogás, uma planta de biodigestão para reatores, e 40% dos efluentes eram também encaminhados para esse reator. Por quê? Aqui eu tenho uma quantidade bastante grande de resíduos sólidos e eu quero manter essa mistura em torno de 18% a 20% de sólidos nessa mistura. Tá? E, com isso, as lagoas de tratamento, nós fizemos uma cobertura dela para captar melhor o biogás que seria gerado. Com uma quantidade menor de resíduos, essas lagoas elas funcionam de elas funcionam de uma maneira melhor. E aí esse biogás, apesar de ser um biogás com baixa qualidade, ele é encaminhado para a campanula da planta de biogás, para o biodigestor propriamente dito. E com isso nós tínhamos o biogás que era gerado nessa planta, ele era encaminhado e fazia o aquecimento e fechava o circuito todinho. O processo todinho, ele era passível de créditos de carbono e o biofertilizante era vendido na comunidade ao entorno de toda a planta. E aqui alguns números desse caso, né? Então, em termos de resíduos orgânicos, mais 40% da carga orgânica dos efluentes, então, somando 18 mil toneladas ano, os dejetos das granjas, daqueles integrados, em torno de 20 mil toneladas ano de resíduos. Nós ajudamos um pouquinho essa planta colocando 1.000 toneladas ano de glicerina. Então, perfazia um total de resíduos orgânicos para a planta de biogás em torno de 39 mil toneladas ano de resíduos. A planta de biogás ela gerava 8 mil metros cúbicos dia de biogás. A captação que era proveniente das lagoas que nós simplesmente cobrimos era 2 mil metros cúbicos dia, perfazendo um potencial de biogás de 10 mil metros cúbicos dia de biogás, gerando uma eletricidade equivalente de uma planta de 1 megawatt de energia. Tá? Esses números, eu conservei os números da época para não desconfigurar o projeto. Em termos de receitas potenciais, o GLP substituído, eles tinham um gasto de 1.500 toneladas ano, a um custo na época unitário de R$ 1,67 por quilo, gerava uma receita anual, né, em torno de 2 milhões e meio de reais. O biofertilizante, as 35 mil toneladas que eram produzidas pela planta, era vendido ao custo irrisório de R$ 15 a tonelada, mais meio milhão de receita. Os créditos de carbono, 10 mil toneladas de CO2 evitados a R$ 15 a tonelada, nós tínhamos mais 150 mil. E o custo da
a redução do custo da destinação desses resíduos para externamente, que eram de 12 mil toneladas ano, a um custo de 25, 300 mil. Isso é um custo evitado. Então, nós tínhamos um total de receitas em torno de 3,5 milhões aproximadamente, que praticamente pagava a planta num payback simples de 2,3 anos. Né? Então, geralmente, os projetos que nós desenvolvemos, a gente entende como sendo de bom agrado quando os paybacks giram em torno abaixo de 5, 6 anos. Né? Esse é um caso típico bastante interessante. Eu acho um caso bastante... um case interessante, porque você resolve o problema da destinação de resíduos dessa indústria, você resolve o problema ambiental que eles tinham junto ao órgão de controle, que exigia que eles fizessem ações no sistema de tratamento deles, e com a situação que eles tinham de geração de efluentes, com a quantidade de sólidos em suspensão, seria difícil eles resolverem. Eles resolviam o problema dos integrados, que demandavam uma quantidade bastante generosa de resíduos, e que eles tinham que dar tratamento adequado a esses resíduos, e você tem uma planta de energia renovável. Então, esse é um verdadeiro caso de um projeto totalmente sustentável. Então, planta de biogás, quais os benefícios que nós enxergamos? A destinação sustentável dos resíduos orgânicos, a geração de energia por fonte renovável, contribuição social e ambiental para a região, receitas e custos evitados na substituição de energia convencional, disposição dos resíduos, fertilizante para a comunidade e créditos de carbono. E a geração descentralizada de energia. Essa era a minha mensagem. Espero que vocês tenham qualquer dúvida, estou à disposição. Excelente, Wagner. Obrigado. Que mostra aí a aplicação prática e os resultados, né? Os potenciais resultados efetivos, bolso, né? Mostra que a repercussão econômica do projeto envolvendo biogás e sempre saindo da teoria, né? Mostrando que efetivamente tem sustentabilidade um projeto dessa natureza, uma indústria que sofre com questões de disposição final, destinação final, né, questão de tratamento dos resíduos. E eu acho que o exemplo que você traz aí, a experiência, soma a abordagem que o Culturato fez, né, das várias plantas dentro do país, voltado para o agro, nas mais diferentes frentes. Queria já passar direto aqui para o Christian e depois eu vou fazendo as considerações aqui, as perguntas. Christian, muito obrigado por aceitar o convite. Aqui agradeço em nome da EBP, do escritório, a sua agenda e a disponibilidade para vir bater esse papo conosco hoje sobre biogás. Ok, boa tarde, aqui na Suíça, boa noite a todos. É uma grande honra para mim de falar com vocês nesta apresentação. E agora vou buscar as meus slides, só um momentinho. Tá bom para vocês? Ok. Vou falar sobre a produção de biogás na Europa e na Suíça, um pouco sobre a situação atual e perspectivas no futuro. Gostaria de começar com algumas informações gerais sobre a instituição onde eu trabalho e sobre a minha pessoa. A Gás Energia é a Associação da Indústria de Gás na Suíça. Temos mais ou menos 100 membros. Todos são fornecedores de gás, alguns também são fornecedores de eletricidade, mas todos os membros têm gás para o produto. Nossa associação já existe 100 anos, é aniversário deste ano, e as atividades principais são marketing para a nossa marca Gás Energia, relações governamentais, informação e formação para os nossos membros.
Eu trabalho nesta instituição agora há 3 anos. Estou membro do Conselho Executivo, diretor das relações governamentais, mas também estou responsável para a realização da estratégia de gases renováveis. Como formação, estou engenheiro agrônomo, fiz algumas formações adicionais. Trabalho agora mais de 20 anos na área das energias renováveis e particularmente com gases renováveis. E também já fiz projetos no Brasil. No ano 2006, por exemplo, fiz um estudo de potenciais nos estados do sul do Brasil. E também trabalhei junto com o Wagner e o Vinícius quando trabalhei na empresa Geoclock entre 2013 e 2015 em São Paulo. O valor do gás na matriz energética da Suíça é um valor importante. A Suíça tem uma rede grande, uma rede de mais ou menos 20 mil quilômetros. Aqui esta rede é simbolizado. Mas a Suíça é bem conectada com a Europa, com 10 pontos para conectar a rede da Suíça com a rede da Europa. E a rede da Europa é também bem conectada com o resto do mundo sobre LNG, gás líquido, que vem da Arábia e da Ásia. Por isso, esta energia é muito importante para a segurança da Suíça. Em 2019, o gás fez parte de mais ou menos 14% do consumo de energia na Suíça, eletricidade 25%, petróleo 50% e outros são as energias renováveis. Já falamos bastante sobre a produção de biogás. Não vou fazer uma repetição, só algumas informações adicionais. Sempre tem as duas opções da fermentação líquida ou a fermentação sólida. Depende da qualidade dos substratos. Mas a fermentação líquida, a fermentação sólida precisa de diferentes tecnologias, mas o produto sempre é o mesmo. Biogás, esta mistura de metano e CO2. Falamos sobre a cogeneração, mas muito mais importante para a nossa indústria é o processamento de biogás. Com este processamento, produzimos um gás com mais de 95% de metano e injetamos este gás nas nossas redes de gás. Mas tem também uma outra possibilidade para produzir biometano, e aqui na Europa este caminho será o mais importante no futuro. E este processo funciona com eletrólise e metanação. A eletrólise usa água, lógico, mas como energia, eletricidade renovável. No futuro, vamos ter uma superprodução de energia, de eletricidade renovável no verão, na Europa, energia eólica, energia hidrelétrica, energia solar, e temos que fazer alguma coisa com esta superprodução. E o metano é uma possibilidade de estocar esta produção. Produzimos hidrogênio. Podemos injetar este hidrogênio já agora diretamente na rede de gás, mas também podemos produzir metano junto com CO2 ou produzir metano também nos digestores de biogás, porque lá dentro tem uma concentração de CO2. Tudo isso vai produzir biometano e este biometano será injetado nas redes de gás. Se nós observamos um pouco a produção, o desenvolvimento das plantas na Europa,
tivemos crescimento bastante grande nos últimos 15 anos. Hoje temos mais ou menos 11 até 12 mil plantas em todos os países da União Europeia e com uma capacidade instalada para produzir eletricidade de mais ou menos o mesmo número, 2.000 megawatts. Mas a situação nos diferentes países não é parecida. Temos países como a Alemanha, que tem muitas plantas, são 138 por milhão de pessoas, mas também a Suíça já tem também bastante plantas. No total, são mais ou menos 500 plantas hoje na Suíça, mais ou menos o mesmo número como no Brasil. E aqui vocês podem ver as diferentes tecnologias que nós utilizamos na Suíça para produzir biogás. Usamos águas residuais, águas industriais, resíduos orgânicos sólidos, plantas que trabalham com produtos da agropecuária, da indústria agroalimentar, e nossas plantas que produzem biometano, que é injetado na rede. Os tamanhos das plantas são também diferentes. A Inglaterra tem um tamanho médio maior e a Suíça, claro, aqui são as plantas menores. É interessante também estudar um pouco os substratos usados nas plantas na Europa. A grande maioria usa os substratos que vêm da agropecuária. Esgoto é outra fonte interessante e aterros sanitários também, como nós vimos no Brasil. Na agropecuária, uma grande parte dos substratos são plantas cultivadas para produzir energia, como a produção de etanol no Brasil, através de cana-de-açúcar. Existe também aqui na Suíça, mas só um pouquinho. Vou explicar porque não tem mais. Uma outra possibilidade para estudar a situação nos países da União Europeia e na Suíça. Já falamos que a Alemanha tem o maior número, a Suíça é também com um número bastante alto. É interessante de ver que a Alemanha usa muitos substratos da agropecuária, também a Tchecoslovaquia, a Luxemburgo, a Áustria um pouco menos, mas a Suíça tem muito pouco plantas que trabalham com substratos da agropecuária. Isso vem da situação que na Suíça matérias-primas que podem ser usadas para alimentar seres humanos ou animais não são permitidos para a produção de energia. Todas as plantas que gostariam de usar estes produtos têm que provar que eles não são usados para fazer alimentos ou para alimentar animais. Esta situação é muito diferente em comparação do Brasil, onde a produção de plantas de energia tem uma história longa, mas aqui na Suíça isso não é possível. Acho típico para um país que não tem muito espaço. Se nós observarmos um pouco a produção da eletricidade na União Europeia e na Suíça, é bem visível que tem diferenças. Mas nosso interesse é a produção de eletricidade de biogás, de biomassa, e é bem visível que na Europa esta produção é bastante, não é muito grande, são 5%, e na Suíça é agora menos. A produção de eletricidade através da biomassa, do biogás, até agora não é muito importante nesses países, mas vai crescer nos próximos anos. Se nós compararmos a Suíça com a União Europeia, é bem visível que a Suíça não tem carvão.
só usa pouco gás natural, mas usa bastante energia nuclear. E talvez vocês sabem, a Suíça e também a Alemanha, os dois países, mas também outros países decidiram de sair da energia nuclear. Isso significa que nos próximos anos temos que substituir este 30% da produção de eletricidade com fontes renováveis. E isso vai criar esta superprodução de eletricidade no verão, como já falei, porque no verão temos sol, temos vento, e vamos ter um déficit de energia elétrica no inverno. E esta é uma grande chance para a indústria de gás, como já expliquei. Nós podemos produzir biometano através de energias renováveis, da eletricidade renovável, e estocar este biometano na nossa infraestrutura e usar no inverno para produzir de novo eletricidade, calor e energia para a indústria. Aqui é possível de ver por que este crescimento na União Europeia foi possível. Praticamente todos os países têm um sistema de incentivos e grande parte dos países trabalham com feed-in tariffs. Significa que o produtor do biogás, do biometano, recebe um preço definido. Esta curva é o preço do mercado, mas o produtor vai receber este nível do preço. Significa que ele vai ganhar mais, ele vai ter um preço que cobre todos os seus custos. Tem outros modelos deste feed-in tariff, mas a ideia é sempre a mesma. O produtor recebe um preço maior para cobrar seus custos. Funcionou muito bem, mas agora os custos são altos demais para muitos governos, por isso eles estão mudando os sistemas, eles vão pagar no futuro mais subsídios só para o investimento, mas não mais para a produção de biogás. É a mesma situação na Suíça, também aqui o governo discute esta mudança do sistema. Como já falei, para a nossa indústria, a produção de biometano é muito mais importante. E estas plantas estão crescendo bastante nos últimos anos. No momento, temos na União Europeia um pouco mais que 600. Também aqui a Alemanha é em frente. A Suíça tem 35, esse número é um pouco antigo, mas é um desenvolvimento que será muito importante no futuro. Esta é a situação na Suíça. Começamos mais ou menos no ano 2006 com a produção de biometano e hoje temos estes 35 plantas com uma produção total de 400 gigawatts-horas. Até agora, nós não temos um incentivo pago pelo governo. A indústria de gás tem um sistema próprio que funciona com pagamentos para o investimento, mas também com feed-in tariffs, mas só para os primeiros 3 anos. E sem um sistema assim, é não possível de criar um desenvolvimento como vocês podem ver aqui, porque a produção dos gases renováveis é bastante custoso, bastante caro. Os investidores precisam de ajuda para desenvolver essas tecnologias. No futuro, é claro que estes gases renováveis vão jogar um rol muito importante, porque todo mundo fala dos contratos de Paris, todo mundo fala do meta neto zero de emissões de gases de CO2 e os outros. Isso significa que
indústria de gás tem que ser descarbonizado até 2050. E nossa ideia, nossa visão é de fazer esta descarbonização com biogás biometano, que vem da fermentação anaeróbica. Um pouco pode ser produzido pela pirólise, muito mais com as tecnologias do Power to Gas, com a eletrólise, como expliquei. Assim vamos produzir hidrogênio verde, mas também temos a possibilidade, estas tecnologias vão ter mais importância no futuro. É possível de produzir hidrogênio também com gás natural. Isso já é feito hoje, mas hoje o CO2 vai para a atmosfera. No futuro, vamos armazenar este carbono ou usar este carbono em novos produtos. Estas tecnologias se chamam Carbon Capture and Storage ou Carbon Capture and Use. E no futuro, 2050, vamos ter mais ou menos esta situação na Suíça, uma produção interna de biometano, vamos ter importações, vamos produzir hidrogênio verde e também vamos importar hidrogênio verde. Todos os países de Europa hoje têm estratégias para hidrogênio, para produzir hidrogênio, ou eles estão desenvolvendo estas estratégias. Vai ter uma grande economia de hidrogênio nos próximos 20 anos e por isso, estamos convencidos que seria possível de importar hidrogênio verde e também hidrogênio azul. E o meu último slide, as redes do gás do futuro serão diferentes do que hoje. Vamos ter, como hoje, rede de transporte, rede de distribuição, mas estas redes vão transportar não mais só metano, vamos transportar um pouco de metano, mas também alguns trechos, algumas partes da rede vão transportar metano junto com mais ou menos 20% de hidrogênio e outras partes da rede serão redes só para hidrogênio. E as fontes serão, de novo, como hoje, produção de gás natural, liquidificação do gás natural, power to gas, produção de biogás, de novo power to gas. Todas estas instalações vão usar as redes de gás para transportar o gás e fornecer para os clientes, que são a mobilidade, a indústria, os prédios. Alguns vão usar só hidrogênio, outros vão trabalhar com esta mistura de metano com hidrogênio. Isso é a nossa visão do futuro. Estamos convencidos que a indústria de gás pode ser um player importante na descarbonização do sistema de energia aqui na Europa, aqui na Suíça, mas acho também no Brasil. Vamos ter um desenvolvimento parecido também no Brasil nos próximos anos. É isso, muito obrigado. Espero que vocês puderem me entender. E se vocês têm mais questões ou se vocês querem mais informações, aqui é meu endereço de e-mail. E também aqui são as fontes que eu usei para preparar esta apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Muito claro também. Queria deixar aqui também, eu já tenho uma pergunta aqui, algumas chegando, mas queria deixar uma nota aqui. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que está em consulta pública no país, prevê um percentual de aproveitamento do biogás aí para aproveitamento energético de biogás de RSU, né, de resíduo sólido urbano. Então, ele foca aqui, por ser o Plano Nacional de Resíduos,
e prevê que em 2024, tem aqui, quer dizer, até 2040, gradual, né? Mas até 2040, mais de 60% do biogás gerado será aproveitado energeticamente, com potencial de abastecer 9,5 milhões de domicílios com eletricidade no Brasil. Então, o Plano Nacional está trazendo metas aí para a exploração do biogás. Eu acho que o Culturato, né, que é meu colega de Unido, a gente trabalha junto, ele na especialidade técnica, eu acompanho na especialidade jurídica em resíduos. A gente tem acompanhado de perto essa discussão, especialmente as regulações nos estados. Podemos notar hoje que Paraná tem uma legislação mais indutora, Rio Grande do Sul também publicou uma, que é uma forma de dar o apoio para potencializar. Acho que o Christian deixou isso claro, a importância do subsídio, né, para a viabilização das tecnologias, do tratamento e da geração do biogás. E eu queria daqui ter uma das perguntas que chegou aqui, é uma questão eminentemente técnica, com relação à metanação direta. O produto é o metano, mas o que é feito com o CO2 obtido do processo? Eu não sei se Wagner ou Christian ou tenho certeza que eu não é para mim. Isso é uma certeza que essa pergunta não é para mim, mas queria ver se alguém sabe aqui, poderia responder aqui ao Antônio. Talvez posso começar. A metanação direta usa o CO2 que é na mistura de biogás. Biogás é mais ou menos 60% de metano, 40% de CO2. Se você injeta hidrogênio neste processo, é possível de usar este CO2 para produzir biometano. E no final do processo, você tem um biometano bastante puro, com mais que 96% de metano. Alguém mais? Só queria complementar justamente isso. Eu acho que o Christian fez uma abordagem muito interessante sobre essa questão de eletrólise e essa produção, né? Isso é um futuro que a gente vislumbra, né? A utilização do hidrogênio. Agora, só para, ou seja, a gente aterrissar onde nós estamos hoje, então, a partir do momento que você produz um biogás de um efluente, um resíduo orgânico, esse biogás, como a gente abordou, é uma mistura de gás, majoritariamente de metano e CO2. Então, quando a gente transforma, quando a gente produz o biometano, a gente faz o que a gente chama de purificação do biogás. Então, a gente justamente remove principalmente o CO2, né? Além de outros gases, o sulfeto de hidrogênio, por aí vai. Mas, então, ou seja, esse CO2 ele pode ser utilizado pela indústria de alimentos, ou seja, você pode recuperar esse CO2 e ter uma outra utilização, seja para fins industriais ou alimentícios. Se não, ou seja, esse CO2 ele é descartado. Mas sempre lembrando que esse CO2 ele é produzido de maneira renovável. Então, ou seja, nós não estamos, muito pelo contrário, né? Ou seja, essa é uma tecnologia de redução de emissões. Então, esse CO2 é sempre importante a gente ter sempre em mente que, por mais que se você não utilize esse CO2, você não está aí contribuindo para emissões de gases de efeito estufa. Só deixar esse ponto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também que veio. Já estão fazendo as perguntas aqui ao lado. Há algum incentivo para que os geradores de resíduos orgânicos, utilizem plantas de biogás ao invés de aterro sanitário? Não tem incentivo. Né? O incentivo, dependendo da quantidade de resíduo que você gera, o que você pode ter é uma participação do capital privado para fazer uma planta e você produzir energia e aí você comercializar essa energia, esse biogás
para uma empresa local, jogar na rede, tudo. Mas aí você depende do incentivo do setor privado para fazer isso. Mas não existe nenhum incentivo, infelizmente. E a questão aqui, Wagner, com relação à origem da glicerina no frigorífico? Não vi a pergunta. Qualquer. Qual a origem da glicerina no frigorífico? Geralmente, a glicerina ela vem de plantas de biodiesel. Você tem hoje hoje nem tanto, hoje o mercado é um pouco diferente, mas alguns anos atrás você tinha um excesso de glicerina no mercado por conta das plantas de biodiesel. Ainda ela é setorizada em algumas áreas do Brasil, ela ainda é um problema. Agora, deixa eu fazer considerando a experiência de vocês todos têm uma experiência no Brasil e uma experiência internacional envolvendo o biogás. Onde está a força motriz, a chave para que seja mais popularizado o biogás no país, para além das plantas que já estão em operação? Onde vocês acham que, com base na experiência internacional e olhando o nosso marco regulatório, a ausência dele, onde vocês acham que está o ponto nodal aqui para a gente mudar o patamar do tema no país na próxima década? Isso em termos assim de encaminhamento. Já estou pensando aqui para a gente caminhar para a conclusão. Isso porque a gente acompanha alguns projetos de biogás e a gente vê que há um esforço hercúleo do empreendedor no país. Tem um ou outro apoio, né? Alguma fonte de financiamento, agora com as debêntures verdes, etc. Tem um contexto mas ainda assim não é algo convidativo, não é tão convidativo, pelo menos para alguns setores. Então, queria ouvir vocês, com base na experiência internacional e no Brasil, olhando para o Brasil, onde a gente poderia atuar para melhorar esse marco regulatório e induzir novas plantas aí no país nos próximos 10 anos. Se me permite... Ô, Wagner, vai, você já está liberado aqui, vai lá. É um pouco diferente talvez da pergunta que você fez, mas nós tivemos um retrocesso na nossa economia por conta do encolhimento dela, né? Então, aquilo que se deslumbrava em 2012, 2013, que seria a falta de energia no país, então todas as indústrias estavam buscando uma matriz energética diferenciada, e aí a agroindústria, né? A agroindústria, ela vinha para se juntar a isso tudo, e era o setor que iria dar o pulo para as plantas de biogás, né? Se utilizar de todo esse material e fazer o diferencial em termos de matriz energética, essa mudança. Isso não ocorreu, muito pelo contrário, a nossa economia ela diminuiu mais ainda, então aquela energia que iria faltar, ela acabou sendo suficiente para as indústrias que estavam aqui. Eu entendo que hoje, com o marco regulatório do saneamento, haja visto o que nós vimos recentemente aí em Alagoas, se você for inteligente, você pode lançar mão de energias renováveis com plantas de biogás, onde você casa toda a parte de resíduos sólidos urbanos com associações da geração de resíduos industriais, resíduos orgânicos industriais, nesses municípios. Então, você pode fazer uma operação casada da iniciativa privada, junto com a parte de saneamento, com o tratamento da parte de esgoto, e aí você teria uma operação casada e um benefício bastante grande. Plantas voltadas para a sustentabilidade do negócio. Eu acho que a iniciativa privada, ela está de olho nisso. Eu acho que nós vamos ter projetos que vão estar vinculados e vão estar alavancados nesse processo. Eu assim espero. Também. Te acompanho. Christian. Eu acho que temos uma grande chance para os países como o Brasil. Já falei da situação na Europa. Nós
temos o grande desafio de reduzir nossas emissões de CO2 e os outros gases do efeito estufa drasticamente. Mas isso é um super grande desafio e não é possível em todos os setores. Por isso, precisamos de projetos que produzem emissões negativas para compensar as emissões que nós temos no futuro. E a agricultura tem a grande chance, também os projetos com resíduos sólidos, que se nós usarmos a produção de biogás com estes resíduos substratos, podemos fazer projetos com emissões negativas, porque hoje em dia os deixeitos da agricultura produzem muitas emissões. E se você usa estes deixeitos numa planta de biogás, pode reduzir estas emissões. E acho que o valor para estes projetos vai aumentar muito, ainda mais nos próximos anos, porque todos os países vão buscar projetos para compensar os restos de emissões que não são possíveis de deletar, de diminuir. Sorry. Legal. Couto, eu queria aproveitar, no caso de RSU coletado sem separação na fonte, o resíduo do processo de biodigestão pode ser utilizado como biofertilizante? Na Europa, esse RSU sem separação pode ser utilizado como biofertilizante ou composto? Trazendo a sua experiência aí, o que você visualiza? Vamos lá. Primeiro, só complementando a questão, ou seja, o biogás, ele, na questão de resíduo sólido urbano, por exemplo, ele começou muito na Europa com a normativa 31 de 99, que você restringia orgânico em aterro. Então, ou seja, você não tem incentivo, mas você tem uma meta de redução de envio de orgânico em aterro. Eu até vi aqui uma pergunta que aqui, ou seja, você faz uma planta de tratamento e ninguém está disposto a pagar por esse gate fee, né? Eu sempre brinco que o tratar é mais difícil que dispor. Então, ou seja, você tem um custo associado a isso. Então, isso é um primeiro ponto que a gente tem que trabalhar, que quando a gente está nessa esfera de resíduos, a gente está numa esfera de saneamento, né? Então, isso é um ponto super importante que eu sempre gosto de salientar. Então, a gente precisa de metas de redução de envio de orgânicos em aterro, e isso que o novo, ou seja, o Planares, o Plano Nacional de Resíduos, ele está trazendo. A gente já, pela primeira vez, a gente está vendo metas de redução de orgânico em aterro. Questão do biofertilizante, o composto, né, que a gente chama, na Europa não se pode, mas está tendo uma grande discussão quanto a isso, e eu concordo, ou seja, a legislação precisa nortear a qualidade deste material. Se eu consigo atender a esta qualidade estipulada, não se pode proibir essa utilização. Então, na Europa está agora nessa discussão justamente nisso. E no Brasil, o que está se discutindo é justamente isso também. A gente precisa de parâmetros físico-químicos ou seja, a gente tem que adequar. Que é difícil a gente adequar para ter um composto de alta classe? Sim, é difícil, principalmente por questões de vidros, pequenos plásticos que se misturam. Mas, ou seja, as tecnologias elas estão evoluindo muito nesse sentido. Então, ou seja, não é uma questão de restrição, é uma questão de atendimento a pré-requisitos estipulados. Isso na minha opinião. Legal. Aqui é só os principais impactos do marco regulatório na produção do biogás. Eu, particularmente, acredito que seja o reforço da previsão legal, da disposição final de rejeitos. Eu acho que esse é o ponto. Por consequência, o marco legal estimula o tratamento, o aproveitamento, a recuperação energética, a reciclagem, a compostagem, o que significa destinação final.
Eu acho que é esse o empenho. É lógico que nós temos um Brasil ainda medieval, com 3 mil municípios ainda utilizando lixões. Então, nós temos um processo, né? Nós temos municípios que precisam sair, né, do século passado com a eliminação dos lixões e os municípios que precisam avançar com os sistemas de tratamento previamente à disposição final em aterro sanitário. Tanto um como o outro pressupõe uma coisa, que é o pilar da estruturação do sistema público de saneamento no país, que é a sustentabilidade econômica financeira. Cobrar taxa ou tarifa para fazer frente aos custos desse serviço. Porque se hoje não cobra nem para dispor em aterro, quiçá o tratamento. Então, esse é um ponto. O outro é que os municípios comecem a regular os grandes geradores. E aqui está a oportunidade para o Vinícius que comentou. Estou com dificuldade, porque é um processo de catequização do gerador para ele fazer o tratamento, né? Acaba sendo conveniente encaminhar para aterro sanitário. Quando encaminha para aterro sanitário, lembrando dos 3 mil lixões, 3 mil municípios que usam lixões. Então, acredito que um passo importante é os municípios também trabalharem com a regulação do grande gerador. Excluir da conta do sistema público o grande gerador. Estabelecimento comercial, pequenas indústrias, varejo, pagará a sua conta, né? Quando gerar mais de 150, 200 litros, esse resíduo não pode ser disposto para coleta municipal. Então, a partir do momento que você tiver uma cobrança por um serviço de melhor qualidade, né, assegurando a sustentabilidade, tenho para mim que a questão dos valores, eles tendem a se equiparar. Porque hoje, infelizmente, o nível é muito baixo. Então, por consequência, o valor coletado, o valor arrecadado para fazer frente ao serviço, acaba fazendo o serviço o mínimo. Uma boa coleta, uma boa limpeza urbana, mas o tratamento, o manejo, de fato, antes da disposição final, ainda tem muito a desejar no país. Então, eu queria aqui, para as considerações finais, voltando a agradecer aqui à IBP pela parceria, a Unido, na pessoa do Culturato, e também eu tenho a honra de participar aí do grupo de consultores da Unido, também como especialista jurídico. Queria passar as considerações finais aí, seguindo a mesma ordem das apresentações, começando por você, Culturato. Bom, Fabrício, eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Eu não tenho dúvida que a gente está diante de uma grande transformação, né? Complementando aí sua fala, muito oportuna, também eu concordo com o que você disse, ou seja, a questão do grande gerador, eu iria um ponto além, ou seja, além do poder público não ser obrigado a coletar o grande gerador, ele vai ser obrigado a tratar. Esse é o primeiro ponto, porque você traz a iniciativa privada, ou seja, você traz plantas de tratamento para o setor. Então, esse é um ponto muito importante. E outra questão do novo marco legal, a questão da sustentabilidade financeira, né? Então, os projetos, eles precisam de garantias para a obtenção de financiamento e tudo. Então, você trazendo essa sustentabilidade financeira, ou seja, essa cobrança de tarifa por parte pelos municípios, isso é super importante para a gente conseguir todas essas garantias. E eu, mais uma vez, agradeço. Deixo a palavra agora para o Wagner e complementar. Mais uma vez, obrigado e boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar com os colegas e de termos esse momento de discussão sobre pontos de vista diferentes e assuntos distintos. Eu entendo que a Europa deu certo com o biogás por conta dos incentivos que os países fizeram, cada país fazendo o pouco que podia. Eu acho que essa é uma mensagem para os nossos governantes, para eles pensarem também em alguns incentivos para estar melhorando o setor. Para isso. Obrigado. Christian. Ok. Também do meu parte, muito obrigado pelo convite. Foi muito interessante para mim de entender as palestras e estou acompanhando o Brasil agora mais que 17 anos, um pouco neste desenvolvimento de biogás, da produção de biogás, e eu acho agora o momento é bom para
desenvolver mais, para investir, porque o Brasil tem de tudo, tem grandes potenciais, super grandes potenciais, é possível de instalar grandes plantas, os custos são mais baixos nessas grandes instalações e também as leis são diferentes do que 15 anos atrás. Eu acho vamos ver crescimento bastante grande nos próximos anos, também como falei, esta situação para todos os países de receber a meta de zero emissões de CO2 até 2050 é um grande driver para toda a política em todos os países, para os investidores. Acho que o momento é bom e estou muito positivo, né? E muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado, Cristian. Só fazendo aqui uma nota aqui também, o Antônio, que participa aqui conosco, colocou a importância do tratamento de resíduos, olhando-se fundamentalmente na perspectiva do bem, né? Da melhoria da saúde pública, da redução de emissões e, por último, do fator energético, né? Trazendo, de fato, nós temos uma questão de saúde pública prevalente dentro dessa discussão, né? Dentro do país, com os números, infelizmente, sofríveis, tanto de resíduos como de água, tratamento de água e de esgoto. Então, fica aqui o agradecimento não só ao Antônio, a Vinícius, a Andréia, Rodrigo, todo mundo que participou aqui do nosso encontro, especialmente a vocês, Culturato, Christian e Wagner. E já convido, hoje é terça, na quinta-feira a gente vai tratar de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, é o último webinar aqui dos nossos encontros. E acredito que estamos num processo de divulgar, de levar a informação. Eu acho que esse é o exercício. E uma vez agora, com tudo virtual, essas apresentações ficam gravadas e conseguem levar uma mensagem, né, austera de melhoria do ambiente regulatório no país para atrair investimentos para o setor de biogás. Não podemos chegar a mais 10 anos e estar aqui discutindo que o país convive com lixões. Eu acho que isso passou da hora, é inadmissível, né, um país que quer tratar de debêntures incentivadas, debêntures verdes, quer tratar da melhoria da qualidade do meio com um cenário pavoroso como esse. Então, fica aqui os meus agradecimentos de novo, né, ao Christian, à EBP, ao Nido, ao Culturato, por esse agradável bate-papo e tenham todos aí uma ótima terça-feira, uma excelente semana. Um abraço e obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, vocês. tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.